Vamos aguardar. Então, gente, a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula sobre a Guerra Fria. Na aula passada, da semana passada, né, a gente estava vendo os antecedentes da guerra, né, o que levou a esse conflito, e a gente percebeu aí que tinham dois grupos, né, e aí o grupo que ganhou a Guerra Fria, que era justamente o lado onde estava Estados Unidos e União Soviética, foi o grupo que começou a tal da Guerra Fria, que é a disputa entre o lado capitalista e o lado socialista, tá, no mundo naquela época. E aí a gente, como né, a gente viu na aula passada, a gente percebia então a existência de um mundo bipolar. Bi significa dois, tá? É, e o mundo bipolar era um mundo exatamente que tinha a existência dessas duas superpotências mundiais, né, a capitalista e a socialista, disputando a preferência e as conquistas do mundo inteiro, né, para demonstrar o seu poderio, demonstrar qual era o sistema econômico e político melhor, se era o sistema capitalista ou se era o socialista, tá? É, tudo isso aqui a gente já viu, por isso que eu já estou passando, tá? É, nascimento da Guerra Fria, então, foi exatamente no final da Segunda Guerra Mundial até 1991, tá? Gravem essa data aqui, que ela é interessante para a gente poder entender um pouquinho, tá? Algumas coisas que aconteceram, né, durante a Guerra Fria foi o lançamento das bombas atômicas no Japão, né, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. E aí, a gente vai perceber que é o foco da aula de hoje, que são essas características gerais da Guerra Fria, ou seja, as coisas que aconteceram no meio da Guerra Fria ou durante a Guerra Fria, e que são muito importantes e que provavelmente em todo exercício, toda prova, todo concurso, todo vestibular, são as coisas que mais caem com relação à Guerra Fria. Tá? A gente vai falar da disputa tecnológica, da corrida armamentista, corrida espacial. Isso aqui a gente meio que falou na aula passada, que foi, né, a criação da CIA e da KGB, que são aquelas agências de espionagem, né? Um espionava o outro, tudo bem? A busca de aliados e os conflitos aí, tá? Então a gente vai perceber aqui a corrida espacial, a corrida tecnológica. Por que que eles faziam isso, gente? A ideia era que eles disputassem para demonstrar qual sistema era melhor. Então, se os Estados Unidos produzisse alguma coisa boa, a União Soviética ia lá e tentava produzir aquela coisa melhor ou pelo menos igual, para não ficar por baixo. E assim era em todos esses tópicos aqui, tá? Olha só, por exemplo, corrida armamentista. O que foi a corrida armamentista? Estados Unidos e União Soviética começaram a desenvolver armas nucleares com poderes destrutíveis muito grandes. Então, as bombas atômicas que a gente conhece tanto, né? Então, os Estados Unidos já tinha essas bombas atômicas, tanto que foi ele que atingiu, né, lançou primeiramente lá no Japão, e a União Soviética, para não ficar por baixo, começou a construir as suas bombas atômicas também, tá? Tanto é que existem estudos que dizem, né, não podem comprovar, porque não dá para comprovar, mas eles dizem que eles têm tanta bomba atômica tão poderosa que daria para destruir o mundo tipo 34 vezes. Então, assim, por que que a Guerra Fria recebe esse nome, Guerra Fria? Porque eles, quando eu falo Estados Unidos e União Soviética, nunca disputaram, nunca entraram em combate diretamente. O combate era sempre indireto. Por isso que era Guerra Fria. Então, ninguém queria pagar para ver. Nem União Soviética queria saber o quanto Estados Unidos era é, 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 forte, e nem Estados Unidos queria saber o quanto a União Soviética era forte, porque tanto um quanto
enquanto o outro tinha poder de sobra para destruir o país adversário e até vezes, né, coisas maiores do que, sei lá, um país ou um continente. Ninguém sabe mensurar, né? Tamanha a força que esses dois países conseguiram se tornar a partir dessa corrida armamentista. Então, o que foi a corrida armamentista, professor? A construção, a produção de várias armas, principalmente arma como as bombas atômicas, né? Arma química, biológica, essas coisas que têm poder de destruição em massa muito grande, tá? Então, por isso que nenhum deles, graças a Deus, entraram em conflito, tá? Corrida espacial. Aqui a gente tem um texto gigante, mas só para a gente ver o que aconteceu mais ou menos na corrida espacial. Tá? Se a gente for ver, os soviéticos, ou seja, a galera da União Soviética, foram os primeiros a mandar um satélite chamado Sputnik, né, para o espaço. Né? Depois de algum tempo, eles começaram a mandar seres vivos. Tanto é que o primeiro ser vivo a ser mandado para o espaço foi a cachorrinha, né, a cadela Laika, em 1957. Né? E aí eles foram mandados para o espaço. Olha só, o que aconteceu com a Laika? Ficou pelo espaço e morreu lá mesmo, né? Eles não foram mandados, obviamente, de volta para a Terra. Então, a União Soviética ela saiu primeiro na corrida espacial, tá? E aí, com o êxito dessas missões, eles foram e mandaram o astronauta, né, Yuri Gagarin, tá? Que ficou no espaço nesse período aqui, né? E aí, com o passar do tempo, eles foram evoluindo essas missões. E aí, os Estados Unidos, eles começaram a perceber que a União Soviética estava muito à frente dessa corrida espacial. E aí, eles começaram a se sentir inferiores. E isso não era legal para eles, obviamente, porque a ideia da Guerra Fria é um se mostrar superior ao outro. E aí, é, os Estados Unidos foram lá, né? Presidente John Kennedy, né? Nesse período aqui, que foi presidente dos Estados Unidos nesse período, foi lá e fez uma missão que eles queriam levar alguém à Lua, né? E aí a gente pode ver que essa essa missão foi concretizada, né? Por esse cara aqui, tá? Neil Armstrong, ok? Esse cara foi o primeiro cara a pisar na Lua, ok? Então a corrida espacial foi essa de mostrar em todos os em tudo que eles eram possíveis de desenvolver para se chegar ao espaço, para desenvolver tecnologia para se chegar à Lua, ou enfim, né? É para demonstrar tudo isso, gente, é demonstração de força, para demonstrar que um é superior ao outro, tá? Então essa foi a corrida espacial, né? Durou vários anos e hoje qual é o principal legado da corrida espacial? A NASA, que a gente conhece tanto, né? Que é a empresa, né, norte-americana que leva, né, os seus cientistas, seus astronautas para o espaço e faz diversas missões aí que a gente consegue perceber, né? Gente pesquisando como é que se é possível a, a vida em Marte, todos esses tipos de missões, né, são feitas aí hoje por essas empresas e a China está entrando nessa disputa também, né? Hoje a China também tem várias missões também para o espaço, ok? Guerra da Coreia. Gente, essa Guerra da Coreia foi uma guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E aí, os Estados Unidos vai apoiar a Coreia do Sul e a União Soviética vai apoiar a Coreia do Norte, tá? E aí, não vai ter vencedor a princípio, né, nessa guerra, mas quando a guerra para, né, ela dura só 2 anos, né, e termina em 1953, e ela vai dividir, né, como não teve vencedor, a definição dessa guerra foi: vamos dividir a Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte é, até hoje, né, um país socialista, e a Coreia do Sul, até hoje, é um país o quê? Capitalista, né? Se vocês hoje ouvem o tal do... Como é que é o nome do estilo musical, gente?
Ai, K-pop. do K-pop, exatamente, essa coisa aí, né? Se vocês ouvem esse negocinho, é justamente por conta dos coreanos. Quê? Foi só uma Isso brincadeira, foi o gente. som de vômito. É tipo isso. Tenho quase certeza que foi. É muito ruim, meu Deus do céu. Não, gente, tem gente que gosta, eu até Tem tô gente que ouvindo gosta, mas algumas eu acho. coisinhas assim, né? É Pode uma até ter musiquinha gente legalzinha até, que. né? Pode até ter gente que gosta, mas eu continuo achando ruim. É, eu tô resistente também, mas como professor de geografia, a gente tem que aceitar a diversidade, não negá-las, né? Então vamos lá. Outra guerra que foi muito importante. Então, gente, o que vocês têm que saber de Guerra da Coreia? Foi a guerra entre, né, a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, ou seja, Coreia socialista e Coreia capitalista, durou só 2 anos, e a consequência dela foi a divisão entre, né, dois países, capitalista e socialista. Tudo bem? É isso que vocês têm que saber da Guerra da Coreia. Guerra do Vietnã foi um conflito também dentro do Vietnã, que durou esse período aqui, ó, de 59 a 75. Também houve intervenção indireta, né, dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, a União Soviética apoiava um grupo e os Estados Unidos apoiava outro grupo. Nesse caso, né, a gente teve a vitória do lado socialista, tá? A gente tem aqui, ó, os soldados norte-americanos, apesar de todo o aparato tecnológico, né? Então, os Estados Unidos mandou muita tecnologia e muitos soldados para a guerra do Vietnã, tiveram dificuldade de enfrentar os soldados chamados Vietcongues, que eram os soldados apoiados pela União Soviética, Que tá? era o, Por tipo, quê? escondido nas árvores, né? Porque sim, e os Estados Unidos se esqueceram de estudar uma coisa muito importante quando a gente está numa guerra, que é o lado físico do país. A Então, geografia. lá no Vietnã é cheio de florestas tropicais e muitos soldados adoeceram e morreram em combates por conta dessas florestas, né? Imagina vocês uma tropa que não conhece o território e para lá na floresta amazônica, que é muito úmida, muito grande, né? Muito com muita chuva e tudo mais, isso pode fazer com que eles tenham mais dificuldade de combater e, além do mais, sofrerem com doenças, infecções e tudo mais, né? Então, o lado vietnamita do lado soviético acabou ganhando essa guerra, tá? E aí, inclusive, ela foi transmitida, essa guerra foi transmitida pela TV norte-americana, tá? E houve um apelo muito grande para que, né, o governo estadunidense tirasse os seus soldados de lá, né? Porque a guerra estava sendo uma coisa muito triste para aquela época, enfim. Tá? Então é isso que vocês têm que saber, que os Estados Unidos perderam, né, essa guerra, o lado socialista acabou ganhando e o Vietnã passou a ser socialista naquele período, tá? Crise dos mísseis, gente, esse é um dos principais momentos da Guerra Fria, tá? A gente tem aqui a crise dos mísseis, que foi o momento de maior tensão da Guerra Fria. Por quê? Porque naquela época, em 1962, né, houve quase um confronto direto, né? Os Estados Unidos perceberam que a União Soviética instalou mísseis, olha aqui, ó, instalou mísseis, lógico que mísseis da União Soviética, em Cuba, né? E Cuba já tinha passado por um processo de revolução cubana, se tornou socialista e tudo mais, tá? E aí, esses mísseis estavam apontados em direção aos Estados Unidos. Se a gente perceber aqui, ó, Cuba é essa ilha aqui. E Cuba está a 140 quilômetros do território estadunidense, americano, né? Então, os Estados Unidos interpretaram essa ação da União Soviética de colocar seus mísseis apontados para os Estados Unidos uma questão de tipo, ó, oh, isso é uma ameaça? Beleza. Então, se vocês não retirarem os seus mísseis daí, a gente vai ter que usar da nossa força. E por que que eles fizeram isso? Olha só, o governo americano disse aos soviéticos que se os mísseis não fossem retirados, seria declarada guerra.
As negociações se arrastaram durante algumas semanas, né? E os dois lados chegaram a um acordo, ok? Os soviéticos decidiram retirar os mísseis de Cuba e os americanos aceitaram retirar os mísseis instalados da Turquia, tá? Uma das motivações para que a União Soviética fizesse isso daqui em Cuba era porque os Estados Unidos já tinham instalado mísseis na Turquia. E a Turquia é um país que está metade na Europa e metade na Ásia, e está próxima à União Soviética, né? Está próxima à Rússia, e que na época era a União Soviética, né? Junto com outros territórios. Então, os dois países resolveram retirar os mísseis instalados em cada lugar. Tá? Então, com isso, a gente pode perceber que, de fato, a crise dos mísseis ela foi o período de maior tensão. Por quê? Porque aqui os Estados Unidos declararam que se a União Soviética não retirasse os mísseis, ia acontecer uma guerra. Ok? Então prestem atenção nesses detalhes, porque é isso que é importante para a nossa aula e para o nosso conteúdo, para a gente absorver. Tá? Ok? E aí, gente, veio o fim da Guerra Fria. Por que, que a Guerra Fria acabou? A Guerra Fria acabou porque a União Soviética deixou de existir. Só que a gente tem que entender duas coisas. Algumas coisas, na verdade. Então, olha só. Desde 1989, a humanidade começou a assistir uma série de eventos que até então eram inimagináveis. A queda do Muro de Berlim, que foi aquele muro que dividia a Alemanha, né, Berlim, entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, ou seja, Berlim capitalista e Berlim socialista. A gente viu isso na aula passada. E aí, as duas Alemanhas se reunificaram. O que, que é isso? Deixaram de ser duas Alemanhas e passaram a ser uma Alemanha só no ano de 1990. Tá? E, por fim, em dezembro de 1991, foi selada a desagregação geopolítica da União Soviética, ou seja, a União Soviética deixou de existir em 1991. Então, são duas datas que a gente precisa entender. Em 89, houve a queda do Muro de Berlim, e isso já era um dia, presta atenção, e o fim de fato da Guerra Fria foi quando? Em 1991. Por quê? Porque a União Soviética não existe mais, ela deixou de existir em 91. Então presta atenção nisso para não confundir. 89, queda do Muro de Berlim, 1991, União Soviética deixa de existir. Guarda isso no coração, porque com certeza vai ser item das nossas atividades lá, ok? Fim da Guerra Fria. A falta de democracia na União Soviética, o atraso econômico na União Soviética, as crises nas repúblicas soviéticas, né? Muitas crises estavam acontecendo por conta da falta de democracia, da falta de questões ligadas à economia, né? Então, o socialismo não estava demonstrando ser tão eficiente quanto ele dizia que fosse. Tá? Acabaram por selar a crise do socialismo no final da década de 80. Em 89, o Muro de Berlim vai cair, né? E aí as duas Alemanhas são reunificadas, ou seja, o que era a Alemanha Ocidental e Oriental deixa de existir e vira só Alemanha, né? Que é a Alemanha que a gente conhece hoje, que é a tal da reunificação da Alemanha. Tá? No começo da década de 90, o presidente da União Soviética, que é o tal do Gorbachev, tá aqui. Esse cara, ele começou a acelerar o fim do socialismo, né? Ele fez algumas coisas, não tá aqui escrito, mas tem duas coisinhas que ele fez, que foi dois planos que se chama Glasnost e Perestroika. São nomes estranhos mesmo, porque são nomes russos. Glasnost e Perestroika são dois planos para poder transformar a, a União Soviética, que era socialista, em capitalista. Tá? Então, esses planos faziam com que esse, essa galera começasse a perceber essa transição do socialismo para o capitalismo. Tá? Oi, fala.
A União Soviética não era comunista, não? Socialista. O comunismo nunca existiu. Lembra que a gente falou na aula passada? Era socialista. O socialismo, ele é um caminho para o comunismo. O comunismo é uma coisa só idealizada. Ela nunca foi colocada em prática Ela é porque utópica. ela é utópica. Ela é apenas uma coisa que vem acontecer caso o socialismo desse certo. Mas o socialismo nunca deu certo, né? O socialismo Sim. sempre Então, tentou fazer com que ele fosse um sistema bom, mas ele nunca conseguiu comprovar que ele era realmente eficiente, ok? sim. E da União Professor, Soviética a Cuba também era, né? Também fazia parte. Oi? Fala aí, A Luan, Cuba também, repete. a Cuba também fazia parte que da União Soviética, não fazia? Cuba é socialista até hoje, né? No caso, continua socialista até hoje, ok? Assim. Ok. professor, Fala. qual a diferença de ser comunista e socialista? Não existe diferença. É porque é como se fosse uma escada. Para a gente chegar no comunismo, o socialismo é o caminho para se chegar ao comunismo. Só que nunca se chegou ao comunismo porque o socialismo nunca demonstrou ser uma coisa eficiente e que de fato desse certo. Ok? Então não são coisas diferentes. É porque é um caminho. Para se chegar ao comunismo, o caminho é o socialismo. É basicamente isso, ok? Deu para entender? Deu. Ok? Beleza, então. E aí, gente, com o fim da Guerra Fria, a gente pode perceber que quem sai vitorioso? O capitalismo. Tanto é que o capitalismo passa a vigorar na maioria dos países, na maioria, tá? Os únicos que ainda continuam socialistas hoje, né? A gente pode perceber a Coreia do Norte, a China e Cuba. São os três mais visionários, digamos assim, né? Os três que continuam firmes e fortes aí com o sistema socialista, né? A gente sabe que a China é um sistema socialista, mas ela está muito dentro do capitalismo. Então é até controverso dizer que a China é socialista, mas a gente diz que a China é um socialismo de mercado. A gente vai ver isso no quarto bimestre quando a gente for ver a China e o continente asiático. Não se preocupa, tá? Mas a gente tem que aceitar que hoje a China é considerada assim um país socialista. Ok? Então, aqui algumas imagens da queda do Muro de Berlim, o dia que todo mundo, né, o ano que todo mundo foi para o muro com suas marretas e com seus materiais para derrubar, né? Isso foi o símbolo da queda do Muro de Berlim, é um símbolo para dizer que o socialismo acaba, que a Guerra Fria acaba, ok? E aí chega o que a gente já estudou por muito tempo, desde da minha primeira semana que eu falo com vocês, que é essa palavrinha aqui, o mundo multipolar. Multipolar significa o quê? Muitos, vários polos, tá? Então, essa nova ordem multipolar surge quando, professor? Quando a Guerra Fria deixa de existir, quando a Guerra Fria acaba. Ok? A nova ordem multipolar, que é caracterizada por vários polos tecnológicos, né? Japão, Alemanha, a própria Rússia, os Estados Unidos, a China, o Brasil nasce como um polo econômico, os blocos econômicos surgem como polos econômicos, né? Porque o bloco econômico não é exatamente isso, para fortalecer a integração entre os países, então é isso, tá? Então, essa foi a nossa aula sobre Guerra Fria, né? Aqui o finalzinho, e pegando o link com o tema que a gente já viu esse terceiro bimestre, que é a tal da globalização, que é o atual período que a gente vive, em que a ciência, a tecnologia e a informação, elas comandam as relações econômicas capitalistas atuais, tá? Então, tudo isso está interligado. A Guerra Fria está totalmente relacionada com a globalização, por isso que esses dois conteúdos são os mais importantes atualmente para a geografia. Tá? Globalização e Guerra Fria são os dois conteúdos mais importantes, com certeza, para a geografia. É o conteúdo mais cobrado no vestibular da UNB, por exemplo, um dos mais cobrados do Enem,
Então, a gente precisa entender como é que foi a Guerra Fria, que vai de 1945 até 1991, que foi o que a gente acabou de ver, tá? Então, esse período de 45 até 91, ele é muito importante, que é conhecido como Guerra Fria, e que a globalização está totalmente ligada, porque muitos avanços tecnológicos, né, científicos e tecnológicos acontecem justamente durante o período da Guerra Fria. Então, uma coisa não está dissociada da outra, uma coisa está ligada à outra. Por isso que é tão importante, tá? Aqui algumas imagenzinhas para gente, né? O Obama, presidente da China, aqui a gente consegue perceber o Mercosul, né? Uma reuniãozinha do Mercosul, que são os blocos econômicos que a gente já viu, o Lula, o Chaves, o Morales, ai, como é que é o nome? Evo Morales, eu acho. Enfim, presidente, isso é antigo, né? Não consigo identificar os outros presidentes porque já provavelmente esse era o presidente do Uruguai ou da Argentina, tá? Aqui a gente pode perceber o mundo globalizado, ok? E é isso, gente. Essa foi a nossa aulinha sobre parte 2 sobre a Guerra Fria. Ok, deixa eu fechar aqui. Vou encerrar a gravação para o vídeo não ficar longo.